Olá, aqui mais uma vez Wanderson Franco, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos conversar sobre um tema que eu julgo ser interessante. A relação com a mediunidade no Brasil antes do Espiritismo. Este mundo espiritual que nos acotovela, como disse Kardec, como era antes do Espiritismo chegar aqui no nosso país? Atrás aqui de mim, nessa imagem, podemos ver algumas formas de entidades que em cada cultura deu-se um nome a esses seres espirituais que de alguma forma se relacionaram conosco, mais ostensivamente pelos canais da mediunidade. Vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens para facilitar a nossa localização e percepção. Somos de uma cultura judaico-cristã. Temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, que compõem a Bíblia, e o Espiritismo como consolador prometido. Vamos conversar a partir desses textos sagrados, ditos revelações. E um dos mediadores, antes profetas, hoje médium, o Joel, quando profeta, escreveu o que está registrado em Joel 2, 28 e 29, há mais ou menos 835 anos antes de chegar Jesus à Terra. Vamos fazer aqui uma introdução antes de iniciarmos essa trajetória da mediunidade aqui no Brasil, se assim podemos dizer. Disse Joel que naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, mostrarei os prodígios do céu e da terra. Então meio que foi anunciado esse Espírito do Senhor, que se derramaria por toda a terra. Percebemos essa relação desse mundo espiritual conosco, uma forma de consolo. Quantas vezes a carta recebida de um ente querido nos consola? Quantas advertências esses profetas e médiuns nos trouxeram, alertando da vida pós-morte do corpo físico? Quantas e belas instruções recebemos deste mundo espiritual? Temos essas três vertentes aí desse objetivo, dessa finalidade, dessa relação com o mundo espiritual. Vemos depois Paulo de Tarso escrever, mais ou menos 95 anos depois de Cristo. Em Hebreus 12, 1, ele diz: estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Isso já compõe o Novo Testamento. Quem seriam essas testemunhas que ficam nos rodeando? E por que elas permanecem a nos rodear? São esses mistérios, esses enigmas que a mediunidade vem nos esclarecer. Se acompanharmos o que está registrado em Atos dos Apóstolos, em vários momentos, é dito assim por aqueles que estavam encarnados. Eu queria fazer isso, mas o Espírito me mandou fazer aquilo outro. Então, essa ostensividade, muito antes do Brasil existir, muito antes de chegar o Consolador prometido, o Espiritismo, né, na Terra. Mundo invisível. Tá, pode ser invisível, mas não inexistente. Não é porque eu não percebo uma coisa que ela deixa de existir. Ela existe mesmo eu não a vendo, mesmo eu não a percebendo. Quer ver um exemplo? Estamos passando por uma pandemia, esse vídeo vai perdurar e, com certeza, aqueles que só saberão da pandemia pela história, talvez estejam vendo esse vídeo. O vírus, você consegue enxergar? Você consegue perceber? A não ser pelo microscópio. Mas ele não deixa de existir porque você não enxerga. Outros planetas existem. O telescópio veio nos ampliar a percepção para o macro
e descobrimos que não somos o centro do universo. Então, existe esse micro e esse macro, que esses instrumentos vieram nos alargar a nossa percepção. E temos também a mediunidade, aí com as suas datas respectivamente na imagem. Aí nós perguntamos, este mundo invisível é invisível para quem? Pois médiuns percebem a presença de espíritos. Quem acompanha a cosmologia pelos telescópios conseguem perceber o que a grande maioria não percebe. Em laboratórios, o microscópio mostra um mundo que desconhecemos. Mas esse mundo faz um efeito danado em nossas vidas, não é verdade? Se não higienizarmos as mãos, esses micro-organismos podem causar um grande mal a nós. Então, essa higienização, nessa forma de lidar em sociedade, é importante. E, por outro lado, a mediunidade. Se não higienizarmos os pensamentos com as boas ideias, se não alimentarmos boas ideias, olha também o estrago que pode ser feito. Mas deixando essas analogias, vamos prosseguir. Livro dos Espíritos, questão número 5. Kardec faz a seguinte pergunta para os imortais, para esse mundo espiritual que se revelou a ele pelas mesas girantes, na França, no século XIX. Na pergunta número 5, logo no início do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Esse intuitivo é aquela questão que a gente diferencia para a inspiração. Inspiração seria algo que vem externamente a nós. E intuição é aquilo que nós buscamos, trazemos de nós mesmos. Quando nós sonhamos e retornamos, para a vigília, quando despertamos, vem por forma de intuição, talvez uma experiência que você teve durante o sono. Então, todos os homens, segundo Kardec coloca para a gente, traz esse sentimento intuitivo da existência de Deus. A resposta, que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? E aqui queremos destacar também o conceito cristão, judaico-cristão de Deus. É a nossa forma de perceber este mundo. Eu sugiro para essa questão a questão número 626 do Livro dos Espíritos. Então é isso, esse sentimento desse ser criador que nós chamamos Deus, trazemos intuitivamente por essas experiências de várias reencarnações, já na fase humana. Então, todos os homens trazem consigo esse sentimento intuitivo desse ser maior. Aqui agora um kit para a nossa viagem. Já vamos embarcar, tá bom? Aqui um kit que eu julgo ser importante e necessário levarmos não só nessa viagem das reflexões que iremos trazer aqui, mas para a nossa vida diária. E esse kit que vamos trazer é encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, no item 8. Importante lembrar deste kit. Todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Essa deveria ser a forma da relação entre as religiões. Um diálogo interreligioso deveria partir disso. Aqui ele já não chama mais Deus, chama de Criador. O Evangelho segundo o Espiritismo é posterior ao Livro dos Espíritos. Então, todos os homens são irmãos. Isso deve ser primazia. Isso deve ser priorizado. Qualquer que seja a maneira pela qual adorem o Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Se eu começo a atacar o outro por ter uma religião diferente da minha, talvez eu não tenha entendido o que Kardec quis nos trazer. Aqui uma pergunta bem pessoal, que a resposta também fica aí para cada um de vocês. Como é a sua relação, a sua experiência com o sagrado? O que nós chamamos sagrado? Seja Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, Elohim, os santos de diversas nomenclaturas, como é a sua relação? Geralmente nos relacionamos em momentos de muita dor.
de desespero, né? Você junta as mãos, você ajoelha, você se prostra diante de uma imagem, você ora diante de uma cruz, se ajoelha, vê a nossa pequenez. Pois é, não deveria haver aqui julgamentos, colocar maneira certa ou maneira errada, maneira boa ou maneira pior. Existe a sua experiência, que é única, que é sua, e que ela deve ser respeitada. E ela é sagrada. É ela que te une a esse ser criador. Então, é esse conceito inicial que queremos trazer aqui para a viagem que vamos iniciar nos próximos 20 minutos. Temos como base o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mais ou menos no ano de 1380, olha, antes do Brasil ser descoberto, vamos falar daqui a pouco sobre isso. No plano espiritual, o que acontecia nesse plano espiritual? Segundo essa obra trazida por Chico, tem um diálogo de Jesus com Iléu. Quem é Iléu? Iléu é encarregado dos problemas sociológicos da Terra, das relações interpessoais, ele é o responsável. E chega numa época que a humanidade, aqui no Ocidente, vivia uma fase não muito bacana, né? As inquisições, as cruzadas, muitos conflitos. E Léo ali, né, naquela preocupação, naquele receio, né, já pensou, você deixa a sua casa com alguém tomando conta e quando você volta, a casa está uma bagunça. Imagina se é você tomando conta dessa casa. Como que você vai explicar para o dono da casa que você não conseguiu organizar bem a relação entre as pessoas, que você era o responsável para tal? E ele dizendo, mas em qual lugar da terra, Senhor, né, podemos transplantar a árvore do Evangelho? Aí Jesus tem essa fala que eu julgo ser preciosa. Ele diz assim: qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus. O que quer dizer isso? Em toda parte existe essa bênção de Deus. Agora, se ela será manifestada através dos homens aqui, é uma questão do humano, da nossa relação, não dessa bênção que paira sempre. Nessa leitura, eu lembro daquele momento do Chico, quando o pai, naquele filme, quem teve a oportunidade de ver, é levado, né, pelo pai a um prostíbulo, para ele ter as suas experiências, né, esse conceito machista que durante muitos anos, né, perdurou entre nós. E o que ele faz? Quando o pai vai e chega, ele está lá ajoelhado e rezando, santificando o local. Então, essa ideia de que aquele local não presta, aquele local é tenebroso, depende. Quem está relacionando naquele local? A bênção de Deus vai parar sempre. Se eu quiser ser um canalizador dessa bênção, isso eu posso fazer. Talvez não seja fácil, em ambientes conturbados, já durante muitos anos, mas eu posso colocar a minha luz ali, ser um instrumento de pacificação. E ainda nesse livro, nessa conversa de Jesus, no plano espiritual, né, já chegando aqui nas terras do cruzeiro, diz Jesus assim, está no livro, né? Foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova, naquela nação que iria iniciar na sua infância, o elemento indígena e as almas bem-aventuradas da costa da África. Segundo trouxe para nós o Chico, essa fala, né? Como é que Humberto de Campos, que foi o espírito que trouxe essa literatura, checou essas informações? Existem bibliotecas no plano espiritual, onde podemos acessar essas informações ou ter contato com outros seres quando indagamos alguma coisa, tal qual quando você chega no seu avô e quer saber uma história da sua família, por exemplo. Então lá está registrado isso, que Jesus chama a atenção que as almas bem-aventuradas da costas da África, junto com o elemento indígena, ia colaborar na edificação dessa pátria nova. Vamos às terras do cruzeiro, então. Como que era essa relação com o mundo espiritual? Como é que era essa mediunidade aqui no Brasil, logo na sua origem? Bem, como vocês podem ver na imagem que nós colocamos aí, a dor existia, né? Hoje a gente tem dificuldade de achar uma farmácia, né? Em Juiz de Fora, então,
onde residimos. Creio que você que está nos vendo, que é de outras cidades, talvez tenha a mesma percepção, né? Pois é, só que antes não tinha farmácia com tanta facilidade. A ciência não estava no ponto de trazer, através das suas pesquisas, substâncias capazes de aliviar as nossas dores físicas, né? Porque as dores físicas podem ser aliviadas com um medicamento, as dores emocionais não. Mas é um outro assunto isso. Então, como é que era essa relação? Existia nessas culturas, nessas comunidades, aquele ser que nós chamamos de médium. Havia aqueles rituais, aqueles encontros com o mundo espiritual que hoje chamamos de reunião mediúnica. Existia no meio indígena a pagelança, que é esse ritual de cura realizado pelos índios. E quem realiza esse ritual é o pajé, que é o médium, o curandeiro, o líder espiritual da aldeia. Qual a finalidade? Consolar. Qual que é a finalidade, em outros momentos, que não de dor? De instruir, de advertir. E aqui temos, né, o que nós podemos chamar de origem, né, no meio religioso, do mito, do rito, doutrina e símbolos. O mito é aquele contato com o que é transcendente. Quando se tem um ritual, quer-se fazer uma rememoração, uma comemoração que tem a ver com memória daquele mito. Como nós fazemos toda semana espírita, quando relembramos a origem do espiritismo, para que não se perca. E só que existiam algumas culturas que não tinham a doutrina, que não era anotado, escrito, o que dizia, o que revelou o mito, para se comemorar, temos os livros. Só que nem todas as culturas religiosas tiveram a doutrina de uma forma escrita. Haviam símbolos religiosos. Então aqui destacamos isso, essa mediunidade, esse médium, essa reunião mediúnica como pagelança ou pajé como médium, fazendo esse contato, esse intercâmbio com o mundo espiritual, que sempre quer nos consolar. Vamos então até a África, no mesmo período de 1500. Bem, lá existiam, né, os povos, as etnias que tinham a sua vida, tinham a sua identidade, tinham suas famílias, tinham a sua cultura religiosa. Eles lidavam com o mundo espiritual. Aqui eu trago uma imagem, porque às vezes essa imagem anterior aí, onde nós vemos essa indumendária aí desse religioso, às vezes, por desconhecimento, chocamos. Queremos dizer que aquilo ali não é coisa de Deus. Muitos chegam a esse ponto. Mas qual a diferença? Vejam aí na outra imagem os padres com as suas indumendárias. Da mesma forma que cada cultura escolhe a sua forma de se vestir, de se postar diante desse Deus, esse sagrado. Voltando aqui, eles também mantinham uma relação com a mediunidade, com esse mundo espiritual. E lá, quem eram esses com os quais eles se relacionavam? Os orixás. Da mesma forma que existem os deuses indígenas, como está aqui na imagem atrás de mim, que eu volto aqui a dividir com vocês, da mesma forma que no catolicismo, aqui você vê atrás aqui, na minha esquerda, os santos católicos, logo abaixo os orixás, na minha direita aqui, nós espíritas, temos aqui os seres espirituais, aqui Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Joana, né? Temos Humberto de Campos e outros mais que vêm nesse mundo espiritual. E mais abaixo, os deuses da cultura indígena. É a forma de perceber esse mundo espiritual. Vamos continuar aqui então. Lembrando do nosso kit de viagem, todos são irmãos, qualquer que seja a maneira que adorem um Criador. Encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há certo nem errado, não há melhor nem pior. E aí as imagens, né, desses elementos do plano espiritual, que cada um, com a sua percepção, mantém esta relação. A mediunidade é patrimônio comum a todos. Cada homem e cada grupo registram-lhe a evidência a seu modo.
Encontramos isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. Vou repetir. A mediunidade é patrimônio comum a todos. Cada homem e cada grupo registram-lhe a evidência a seu modo. Qual que é a finalidade, Wanderson, dessas reflexões que você está trazendo para a gente? O que você quer com isso? Qual que é a mensagem que está sendo trazida? Bem, o ideal, o objetivo de todos os povos é o amar. E cada cultura tem essa ideia sobre o que seja amar. Na nossa, talvez não conseguimos traduzir, né, o que é entendido na cultura grega, na cultura hebraica, mas a finalidade é esse respeito. É uma aproximação. Porque ninguém ama o que não se respeita. E ninguém respeita o que não se conhece. Então, uma das ideias dessas reflexões é trazer uma aproximação de experiências que talvez muitos de nós não queremos ter. Talvez muitos de nós não se permitiria ir visitar, por exemplo, uma pagelança. Devido à dificuldade, devido, né, aos nossos medos, talvez muitos de nós não iríamos num terreiro de candomblé, ver como que eles funcionam, como se deu essa relação com esse sagrado. Nem muito menos no de Umbanda. Então a ideia é trazer uma visão mais ampla, para que sejamos mais justos, para que, de fato, essa fraternidade que tanto falamos e tanto desejamos, ela se aproxime. Porque não há certo nem errado, não há melhor nem pior, né? É apenas a forma de se relacionar com esse mundo espiritual através da mediunidade. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. 1500. Ainda no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você já deve ter visto, né, aquela bandeira que diz Deus, Cristo e Caridade. Ismael, né, é chamado por Jesus. Foi dado a ele uma bandeira branca, para ele inscrever o que ele quisesse. E ele escolhe Deus, Cristo e Caridade. Diz Jesus assim para Ismael. Olha que responsabilidade, amigos e amigas. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Olha que responsabilidade de Ismael. Foi pedida e dada por Jesus. Olha, o meu coração pede que você deve zelar. Seja um guardador, um cuidador dessas terras, dessas almas que aqui estão. E o que acontece em 22 de abril de 1500? Quem aí de vocês lembra dessa data? O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Foi descoberta mesmo? O Brasil é descoberto? Ou podemos dizer que houve uma invasão? Chega aqui o outro elemento que veio contribuir para a edificação, para a construção dessa pátria que ora habitamos. Os portugueses, né, com a sua cultura, com a sua carga de conhecimento, da sua forma de perceber e de lidar com o mundo, com a sua cultura religiosa, chega e encontra aqui o elemento indígena, aquele que disse Jesus que ia também colaborar. Bem, temos essa imagem aí de mais ou menos estimada em 1549, né, quase 50 anos de iniciado as terras do cruzeiro, né? E a catequização, essa ideia de que a nossa crença deve prevalecer e sobrepor a crença do outro. Tudo bem que tenha sido assim, nenhuma crítica, mas doravante podemos agora, se a minha religião me faz bem, se o espiritismo me faz bem, eu não devo impor que o outro seja espírita. Eu devo mostrar pela minha forma de viver e de me comportar no mundo a minha forma espírita de ser. Que as minhas palavras sejam os meus gestos, né? Que eu vá e pregue o evangelho. Se necessário for,
eu uso palavras. É importante conhecer a forma da crença do outro para a gente não impor a nossa. E quando a gente fala do elemento indígena, aqui eu trago duas imagens aqui. O Ailton Krenak, que foi eleito pela Universidade Federal de Juiz de Fora como professor honoris causa. É aquele que é reconhecido devido à sua tamanha bagagem de conhecimentos e culturas, de se relacionar com o mundo e com os seres, que não foi aprendido numa universidade. Da onde vem esse tanto conhecimento? Quem tem a oportunidade, já teve, de escutá-lo, né? Tem vídeos dele no YouTube, aconselho, vá. Vai acrescentar muito na sua forma de se relacionar com o mundo. E aí, do outro lado, a Francineia Bittencourt. Mora numa região bem longínqua, no Acre. Ela é pós-doutorada na Unicamp. Ela vinha estudar, tivemos contato pessoalmente com ela na Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela relatando que para chegar a fazer as avaliações da Unicamp, precisava pegar 3 dias de barco, mais alguns dias de ônibus, para depois voar até São Paulo e ele conseguir concluir os seus estudos. Olha quanta dedicação, quanto esforço. E quando ela escrevia suas teses lá para concluir o seu curso, ela escrevia na linguagem que ela está acostumada, da sua etnia. E quando ia traduzir para o português, não encontrava palavras, teve algumas dificuldades, né? Porque a forma dela perceber o mundo utiliza essa linguagem que não é igual à nossa. Então aí, 2 elementos preciosos que contribuem muito com a edificação do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E na África, mais ou menos na mesma época que os índios eram catequizados aqui, o que acontecia? Pois é, famílias foram separadas com violência e abuso. Esposo de esposa, mãe de filhos e de filhas. E a turma que ia lá tirar os filhos das mães, os filhos dos pais, ia separar irmãos de irmãs, diziam: Deus é amor. Com o evangelho na mão, levava tanta violência. A dona Tiana, que é uma outra alma bem-aventurada, como dizia Jesus, esteve, né, entre nós aqui em Juiz de Fora, e quando ela falava da cultura, ela dizia que é importante a gente lembrar a verdadeira natureza dos seres, e que algumas culturas na África, quando alguém cometia algum equívoco, algum erro com a comunidade à noite colocava essa pessoa num centro de uma roda e em volta dela, aqueles que foram as vítimas do seu descuido, carinhosamente ou de uma forma enérgica, mais amorosa, dizia assim a esse ser. Vou citar aqui um exemplo. Vamos supor que foi eu quem fiz algum ato que merecia desaprovação da comunidade. Como que eles se dirigiam a mim? Cada um ia destacar algo de bom que eu tenho. Olha, Wanderson, aquele dia você me ajudou nisso. Olha, Wanderson, você é uma pessoa boa. Então eles reforçavam e lembravam a verdadeira natureza do ser. Que nossa natureza, em essência, ela é boa. E geralmente, na nossa cultura ocidental, quando alguém comete algum equívoco, como que a gente se comporta com esse ser? Né? Não vou nem dar ênfase nas palavras que geralmente utilizamos para aqueles que erram. Não é fácil, mas é essa forma, né, de lidar com o outro, com um ser divino que habita em cada ser. Já no Brasil, essa turma que foi trazida de uma forma muito violenta, é importante lembrar que lá na África, eles tinham a sua forma de se relacionar com o sagrado. Eles tinham a sua forma de lidar com esses seres espirituais, desta busca, mas eles foram obrigados a terem que seguir a cultura religiosa daqueles povos que os dominavam. O que eles faziam nas conversas, nas senzalas, como diz Dona Tiana, que é neta de escravo? Olha, esse São Jorge que eles estão obrigados a gente ser devoto deles, eles associam muito ele se parece muito com Ogum. Então nós podemos externamente dizer que adoramos o São Jorge, mas internamente nós vamos reverenciar Ogum, que é um orixá guerreiro. Exu,
que esse traz muito medo, tinha muita relação, segundo a percepção deles, com Santo Antônio, que é aquele que guia, que abre os caminhos. E aqui só uma imagem, né, para associar o Ogum de São Jorge. Aí à minha direita é uma imagem do Ogum. À esquerda o São Jorge, com uma lança matando, né, um dragão. Qual forma que é a mais violenta? Porque muitos desses orixás na África, eles eram reverenciados não como guerreiros, mas para a agricultura. Eles rezavam para que as plantações pudessem vingar e quando vingavam, para agradecer. Tem Oxóssi, que é o protetor das matas, que se assemelha com São Sebastião. Tem Iemanjá, que é a orixá da harmonia em família, a rainha dos mares, né? E a mãe dos demais orixás. Tem muita relação com a Virgem Maria. Oxalá, que é o responsável pela criação do mundo, na cultura, na percepção deles, né? Jesus Cristo seria Oxalá. E no livro A Caminho da Luz, vemos aqui que Emmanuel fala muito disso, né? Que o Cristo é aquele que foi responsável pela criação da Terra. O Olorum, para eles, é a forma que nós vemos de Deus. Eles chamam de Olorum. Mas o Oxalá, né, que seria esse Jesus, Cristo, na nossa percepção espírita, quando Emmanuel vem falar que é Jesus quem organizou com os seus conselheiros, com seus auxiliares, a formação da Terra. Então a gente fica vendo relação nessas percepções de ver o mundo. Bem lá, vamos lá então. Passado a história, né, a gente viu essas várias formas de relação da mediunidade, e trouxemos aqui os elementos da cultura de cada povo que compôs esse país, né? Reestruturação da vida. Chegou um momento, né, que eles precisavam se reunir. Chamava de Calundum os locais aonde eles poderiam se reunir para, através dos seus ritos, dos seus cantos, das suas danças, reverenciar, seja agradecer, seja pedir para esses orixás, o que podemos chamar de santos ou de mentores, dê o nome que quiser. E lá eles tinham essas músicas, né? Vem a abolição da República, a liberdade. Eles ajudaram a construir as estradas, as ferrovias e as igrejas. E quando queriam frequentar as igrejas, diziam a eles: aqui você não pode frequentar. Aqui não dá para você ter relação com esse seu mundo espiritual. Então eles se agruparam no que é chamado de Campolde, né? Isso tem registros históricos, né? Data de mais ou menos 1728. O registro da palavra Calundum, que era essa forma dessa relação desses rituais com o sagrado, né? E depois da abolição da República, já no século XIX, esse Campolde, que é o local onde eles moravam, era o local onde eles tinham contato com o sagrado, eles faziam o que nós ainda fazemos, ou fazíamos também quando a gente vai a um centro espírita, quando a gente vai numa igreja, que é tornar o nosso sofrimento possível, suportável, porque a vida não é fácil e nunca foi. Então a gente busca esse conforto espiritual, a gente se agrupa juntos, né? A gente está sentindo falta agora na pandemia desse agrupamento, é esse refúgio. E essa origem do parentesco? Porque muitas crianças teve seus pais mortos. E depois da abolição, né, da República lá instaurada, vocês estão livres, mas livres para ir para onde? Aí essas crianças eram quase que adotadas nesse Campolde por aqueles mais velhos, passavam a criar. Aí vem muita ideia desse pai de santo, dessa mãe de santo. Em relação aos elementos, né, das almas bem-aventuradas da costa da África, temos no movimento católico e no espiritismo Santo Agostinho. Só destacar que ele era um descendente das terras africanas. Santo Agostinho, de 354 depois de Cristo, ele é africano. E como contribui? Como são belas as suas colocações que nós podemos ter no espiritismo. Bem, e nesses locais aí que muitos têm medo e preconceito, tem um barracão do candomblé. Eles não tinham condições de fazer paredes de alvenaria. Então ali construíam seus barracões aonde eles iam se relacionar com o sagrado, ia buscar refúgio e agradecer, né? Tem um pai de santo que fica lá no centro da roda, tem os participantes, tem os instrumentos, né? Porque os rituais deles, tem muitas músicas, né? E o nome dos orixás nessas suas relações.
Vamos então até a França, porque nós falamos dessa relação com a mediunidade no Brasil antes do Espiritismo. Vamos então na França, berço onde nasceu o Espiritismo. O que acontecia lá em meados do século XIX? Alguém lembra? Bem, antes de falar do Espiritismo, foi guilhotinado a última pessoa em praça pública. Pois é, na França de Kardec. Na França iluminista, com tantas luzes de conhecimento, pessoas iam levadas à praça pública para serem decepadas as suas cabeças, por algum motivo. Esse era o julgamento, e era presenciada por várias pessoas. Mas lá também teve o fenômeno das mesas girantes, desse mito, dessa manifestação quando tinha que acontecer do mundo espiritual. E Kardec chegou até elas, depois de insistência de um amigo, né? E com esses fenômenos das mesas girantes, ele elabora para nós, através do que podemos chamar desse mito, né? Que é esse fenômeno que acontece do mundo espiritual para conosco, ele estabelece, né? Ele organiza de forma racional a relação com esse mundo espiritual. Temos um livro, né, um guia prático de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Depois tivemos outros livros, Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Tivemos Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que vai elaborando de uma forma racional, vai explicando como é que se dá esse fenômeno, deixando de uma forma escrita. Lembra que falamos de mito, rito, doutrina e símbolos? E é isso, é essa doutrina que nós temos. Mas aqui a gente pergunta, a única forma de se relacionar com o mundo espiritual é a forma racional? A mediunidade se dá de uma forma racional mesmo, só por essa fonte, ou podemos nos relacionar de uma forma não racional? Pois é, não existe certo nem errado, melhor nem pior. Existe essa forma de se relacionar com o mundo, chamamos de espiritual, que quer nos auxiliar, que quer nos ajudar a suportar uma reencarnação que não é nada fácil. Século XIX, da França para o Brasil. Em Salvador, 17 de setembro de 1865, surge o primeiro grupo espírita no Brasil, Grupo Familiar de Espiritismo, onde ali os fenômenos eram estudados. Em 1884 é criada a Federação Espírita Brasileira. Em 1960, o JK, presidente à época, declarou a FEB como entidade de utilidade pública. Olha só esse mundo espiritual sendo de utilidade pública. Em 67, inaugurou a sede em Brasília da Federação Espírita Brasileira. Em 16 de novembro de 1908, já no século passado, em Niterói, surge o quê? A Umbanda. O médium Zélio Fernandinho de Moraes. Aparece para ele, caboclo das 7 encruzilhadas, o Senhor dos Caminhos. E diz assim para ele: iremos criar uma nova religião, onde os negros e índios, considerados espíritos atrasados, poderão se manifestar e dividir com a humanidade os seus conhecimentos. Pois é, muitos se assustam com essa forma do caboclo das 7 encruzilhadas, o Senhor dos Caminhos. Mas por que não nos assustamos com a forma que Emmanuel escolhe para se apresentar, ou Joana de Ângeles? Isso é apenas uma forma para falar ao seu povo. E eu destaco aqui os negros e índios, que Jesus chama a atenção no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que são esses elementos, essas almas bem-aventuradas que iam auxiliar a edificação das terras do Cruzeiro, a terra do Evangelho. E quem frequenta ou já conhece, por exemplo, um centro de Umbanda ou um barracão de Candomblé, vamos ver, principalmente no de Umbanda, que os negros e índios, que são os caboclos, que são os preto velhos, estão aconselhando a quem? Aos brancos, aos consulentes que vão ali pedir ajuda. Eles não guardaram nenhum ressentimento de tanta violência que sofreram nas terras do Cruzeiro. A ponto de Ismael chegar para Jesus e dizer: Senhor, eles estão violentando as almas que o Senhor disse que ia colaborar com o Evangelho. E Jesus lhes responde que o tempo e as experiências e os sofrimentos irão fazer os ajustes necessários que o tempo requer. Quem nasce em Pedro Leopoldo? Em 2 de abril de 1910? Alguém lembra? Pois é, essa pessoa escreveu
psicografou mais de 400 livros vindos desse mundo espiritual através da mediunidade, onde ele dizia que essa mediunidade deveria ser feita com Jesus. Não com daquela forma ortodoxa, dogmática, mas com os elementos trazidos por Jesus, que é o amor, a fraternidade, a igualdade. Somos todos almas doentes, precisamos de consolo, porque ele veio para os doentes, doentes da alma. E é isso. Chico Xavier. Tem os livros aqui que a gente citou. Poderíamos aqui dizer das diferenças nessa forma de mediunidade com o mundo espiritual entre o candomblé, entre o espiritismo e a umbanda. Aí tem as datas que eu disse, né, onde se origina o candomblé, 1728, o espiritismo no Brasil e ali a umbanda. Mas é um assunto para uma outra oportunidade. Então a nossa intenção aqui foi realmente poder, de alguma forma breve, sintética, trazer aqui elementos que nos ajudam a perceber melhor o mundo, a se relacionar melhor com as pessoas, com crenças diferentes, saber que a mediunidade ela sempre existiu, como diz Kardec, e cada cultura teve a sua forma de se relacionar com o que chamamos sagrado, que está aqui a nos orientar, a nos advertir, a nos instruir. Um abraço, um beijo no coração de todos e encerramos aqui as nossas reflexões. Agradecido.